Hoje é 20 de setembro, é a data máxima do Rio Grande do Sul. Feriado estadual, é o dia dos gaúchos e gaúchas. A origem é o distante ano de 1835, início da Revolução Farroupilha. Como dizem, uma terra gaúcha de muitas revoluções, mas essa foi a mais longa guerra acontecida em solo brasileiro. 10 anos. Os ideais dos farrapos continuam vivos na memória do povo gaúcho que eu tento aqui representar. Liberdade, igualdade e humanidade. O poder central, o império, governava com mão de ferro. Os impostos eram muito altos. Não havia retorno. A província de São Pedro, lá no nosso Rio Grande, se sentia espolhada, lesada, surrupiada, assaltada. Enfim, os clarins tocaram. Ouviu-se o som dos cascos dos cavalos ao longe. A guerra tinha iniciado. Primeiramente por questões econômicas, depois por causas políticas, sociais e libertárias. A República do Piratini foi programada em 1836, um ano após o início da Revolução, por Antônio de Souza Neto. O Rio Grande do Sul se tornava ali um país independente. Passada uma década de muitas pelejas, entreveros, combate dos mais sangrentos, irmão lutando contra irmãos, famílias dizimadas, tingindo de rubro os verdes campos do sul. Enfim, houve a pacificação. Nossos caminhos foram abertos para a unificação da pátria brasileira. Mas a liberdade, infelizmente, que foi pactuada, não foi estendida a todos. Aos negros foi prometido, apesar de racional, como diz uma canção, vivia o negro na enserra, adagas furavam palas, ensanguentando a nossa terra. Da solidão das senzalas, tiraram o negro para a guerra. E diz Jarbas, e diz na história, os mentores dessa canção, e o grande César Passarinho, diz ele, peleia, peleia negro, pela tua independência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Passados 184 anos, os nomes de ontem bordam paredes de museus, livros, páginas da internet e da história. São nomes de ruas, avenidas, praça, a história cantada em prosa e verso. O Rio Grande do Sul inteiro reverencia o legado da liberdade, da igualdade e da humanidade. Direitos para todos. As cidades têm seus desfiles cívicos, tradicionalistas. É o povo gaúcho pionchado, bota, bombacha, guaiaca, sombreiro, lenço vermelho no pescoço ou lenço branco. A mulher gaúcha com vestido de prenda e a flor no cabelo. A mulher gaúcha guerreira na estampa de Anita Garibaldi. E diz a canção, Anita morena, de pele macia, amante da noite, soldada de dia, um filho num braço e no outro um fuzil. Achou artísticos, fandango, danças, chula, cantorias, desafio dos trovadores, violeiros, milongas, gaiteiros e seus valerões e bugios. A cultura e a tradição gaúcha não são manifestados somente no 20 de setembro. É o ano todo. Quem conhece o Estado sabe. É um dos poucos estados que conhece o hino na íntegra. A grande maioria do povo gaúcho conhece o hino do Estado na íntegra. Centro de Tradições, CTGs, existem hoje em toda a federação, de norte a sul, de leste a oeste, inclusive em muitos países também, por exemplo, do continente europeu, o mesmo da América do Norte. Aqui em Brasília, temos o CTG Jaime Caetano,
O Jaime Caetano Brau, que eu tive lá muitas vezes, a Estância Gaúcha, que também lá estive, realizam ali seus bailes, penhas campeira, com comida típica. Apresentação de cantores e cantores, poetas, a grupo de gremistas de Colorado, a torcedores do Caxias, como eu, e do Juventude, Chavante de Pelotas e do Pelotas. Todos os anos, a loja maçônica Bento Gonçalves, número 460, afiliada ao Grande Oriente do DF, nome em homenagem ao líder máximo da Revolução Farroupilha, realiza sua sessão magna pública, lembrando a epopeia farroupilha. Este ano será no dia 27 de setembro, daqui a uma semana. Será a 10ª sessão e estamos convidados. Mesmo sendo uma loja fundada por gaúchos, ela possui membros que são mineiros, paulistas, carioca, baianos, alagoanos, goianos, pernambucanos, amazonenses, enfim, de todos os estados. A tradição gaúcha une o nosso espírito de brasilidade. Ficamos mais orgulhosos por termos nascido naquela terra que abraça a todos e que me mantém praticamente, eu diria, porque assim eu espero que Deus permita, há 40 anos aqui no Congresso Nacional. 4 mandatos de deputado federal e 3 mandatos de senador. Temos que conhecer a nossa história, cuidar bem e acariciá-la, cultuar nossas tradições e valores. E aqui eu posso dizer, amo o meu Rio Grande. O nosso folclore valoriza a nossa gente, o nosso país, acreditar que é possível fazer desse chão verde e amarelo uma grande nação. Publicado no jornal Zero Hora, por exemplo, cavalo lavado, cabelo cortado, bota engraxada, preparativos para o 20 de setembro no acampamento. A concentração para hoje, teremos lá, que é feriado no estado, o desfile Farroupilha de Porto Alegre, que começou já lá, ao lado do estádio Beira-Rio. Teremos o grande acampamento, o acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia. Eu deixo aqui toda a matéria. Mas quero destacar também, senhor presidente, uma matéria da Folha de São Paulo que vai no mesmo sentido. Os Traze hoje no Rio Grande inclui crianças negras em atividade do principal feriado do Rio Grande. Uniforme dos lanceiros negros, soldados escravizados que foram traídos e usados para reafirmar a identidade da Semana Farroupilha. A cena se repete anualmente nos dias que antecedem o 20 de setembro, principal feriado gaúcho. Por todo o Rio Grande do Sul, crianças são autorizadas a trocar seus uniformes escolares por roupas típicas de prenda, vestido feminino e peão, camisa e bombacha. Os trajes são usados enquanto aprendem sobre a Revolução Farroupilha, 1835 a 1845. Guerra civil entre os republicanos que declararam independência e o governo imperial brasileiro. Porém, pouco se fala da participação negra na chamada Guerra dos Farrapos. Centenas de africanos escravizados foram incorporados à divisão dos lanceiros negros, que apresentei aqui um projeto no Congresso para o troféu Lanceiros Negros, para identificar aqueles que lutam, para homenagear, muito mais que identificar, aqueles que lutam contra todo tipo de preconceito, seja contra negro, contra branco, contra índio, contra migrante, contra imigrante. Mas, enfim, senhor presidente, eles, os lanceiros negros, lutaram em diversas batalhas, mas antes de serem libertados, foram traídos em uma emboscada conhecida, o massacre de Porongos, na madrugada do dia 14 de novembro de 1844. Centenas foram assassinados. Os que escaparam foram levados à corte no Rio de Janeiro para servirem como escravos. Por isso, o grupo cultural Afro-Sul Ademodê produziu trajes iguais aos dos lanceiros para que as crianças também se reconheçam na história do Sul. E aqui tem a história, por exemplo,
do menino Caio, 3 anos, veste roupa de lanceiro, feita pela mãe e pelo avô, lá em Porto Alegre, para a Semana Farroupilha Afro-Sul, a Domodê Divulgação. A ideia, enfim, chega às escolas, às universidades, no sentido de que a verdadeira participação dos lanceiros negros nessas batalhas sejam contadas, sendo fiel à própria história.